Olha, gente, sinceramente, hoje eu soube. Peraí, eu vou falar um negócio que eu soube, mas só que eu quero ler aqui só alguns chats, porque a Selma Romano falou duas coisas aqui ótimas, ó. Ela falou: se a escola não fosse rebaixada, iriam dizer que continuou no mesmo posto porque Lula e Janja deram dinheiro. É porque é assim que funciona, né? Essa galera. E ela colocou aqui, porque quando a gente falou da propaganda antecipada, né? Xanda, não esqueça que o empresário jogou picanha com adesivo da cara do Flávio em dezembro. Foi mesmo, jogou do helicóptero a picanha, né? E a Sônia Piazzi falou que foi horrível a transmissão da Globo, revoltante, que ela está indignada até agora. Somos duas, viu, Sônia? Sim. O Lucas, que é um parceiraço nosso aqui, ele botou aqui, olha, para quem fala que o desfile não vai ajudar... Ah, inclusive, isso do Lucas eu vou ler, eu quero que vocês falem sobre isso, viu, gente? Ó, para quem fala que o desfile não vai ajudar, ele pode não fazer a esquerda ganhar um novo voto, mas com certeza ajudou a recuperar vários. O que vocês acham disso que o Lucas falou? Acho interessante, pode ser sim, porque é bem interessante. O presidente Lula começou a perder muito apoio. Ele teve o auge dele quando o Trump estava atacando o Brasil, lembra? Os ataques do tarifaço. Aí, o Trump nunca atacou o presidente Lula, ele nunca teve essa coragem. Ele ataca as instituições, ataca o Estado, ataca ministros, mas não ataca o Lula. Mas nesse período ele estava muito alto, foi o melhor momento do Lula 3. Falando de soberania, né? Exatamente, sobre soberania, desenvolvimento, batendo de frente com o Trump. O Lula é considerado internacionalmente um líder que coloca... Assim, é incrível. A mídia internacional coloca o Brasil como uma grande democracia das Américas hoje. A grande democracia das Américas, mais do que os Estados Unidos, que sempre teve essa fama. Então, eu concordo com o comentário. A partir desse momento, desse auge, começou a cair um pouco a popularidade. Mas com esses ataques sistemáticos, quem já tinha uma simpatia por Lula, ou pelo menos conhece a história e conhece o trabalho do Lula, ou seja, é o trabalho que tira o cara da fila do osso, que diminui o preço do café, do arroz, que cria, não são os melhores empregos, mas que emprego, tá? Porque a empresa precisa de desenvolvimento, tá um processo. Então, essa turma que estava mais ou menos, estava tudo muito no marasmo, pode ter voltado com isso, porque pode ter sido na pior que o cara está passando de novo. Porque quem conhece a história do Lula, o Lula sofre ataque há 50 anos, gente. Pelo menos 50 anos cruéis, assim, covardes. E esses ataques, eu desconfio que cada vez mais fortalecem o Lula. Pode ser essa figura histórica que ele é. Eu concordo, sim, com o comentário. Eu fico imaginando se a gente estivesse sob gestão do Bolsonaro. Quando ele tá todo vendido, todo assim, rabo entre as pernas, assim, prostrado para... Que nem a Argentina que tá agora. Estaria assim. Exatamente. A gente seria a Argentina hoje. Se não tivesse o cara da estatura do Lula, né, na direção desse país. Direção executiva desse país. É assim, medonho. Pensar em como a gente estaria hoje. Graças a Deus que tá o Lula lá, sabe? E outra coisa muito importante, você falou, né, do quanto a gente sabe que o dinheiro está sendo todo convertido para campanhas, assim, muita grana. E uma outra coisa também que domina muito o nosso país e que é uma grande bandeira do presidente Lula é o combate às facções. A gente sabe que é uma enorme chaga que está sendo vista, né, e é uma grande bandeira que o governo Lula levanta para lidar com essa questão. Não é fácil, não é, né, não é rasa. Eu acho que é mais sensível dessa eleição. Que assim, vocês lembram, vocês vão saber, a família Bolsonaro, durante 4 anos, fez propaganda para transformar organizações criminosas que têm que ser combatidas como PCC e Comando Vermelho, mas como narcoterroristas. Nós sabemos que eles não são terroristas, eles são bandidos. Tá? Mas não são terroristas. E eles queriam colocar como narcoterrorista. Isso favoreceria os Estados Unidos intervir no Brasil. Fazer uma intervenção de como estão ameaçando a Colômbia, fizeram o sequestro do Maduro em outros lugares da América Latina. E quando que aconteceu isso? Foi naquele momento daquela chacina, tragédia, que esse canalha do Cláudio Castro fez no Rio de Janeiro. 120 homens negros pretos mortos pela polícia. Eram bandidos? Não interessa. Estavam com armas da mão? Não interessa. Foi uma chacina aquilo.
Bandido tem que ser preso, condenado e cumprir pena? Tem. Ninguém está defendendo o bandido. Mas o que foi feito ali não foi uma operação policial, foi um massacre. Até porque muitas pessoas ali não tinham passagem pela polícia e foram mortas no caminho. Ah, é homem, preto mata. Essa foi a ordem, tá? Então, assim, naquele momento, acho que o presidente Lula acordou, assim, o governo acordou, olha, eles vão jogar com isso. E o presidente Lula fez 2 jogadas que eu acho genial, tá, gente? A primeira jogada foi a seguinte, foi a Operação Carbono Oculto. Sim. Que foi tudo que está acontecendo hoje. Se hoje tem... Exatamente. O presidente Lula, acho que foi o cálculo dele, olha só, eles querem falar que nós lidamos com narcoterroristas, né? Que a gente favorece o crime organizado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos onde o crime organizado está, onde ele é financiado, onde ele é gerido, onde é na Faria Lima. As elites brancas, porcas brasileiras, que são as gestoras do crime organizado. E abriu uma caixa de Pandora, né, gente? A gente vê o que está acontecendo agora em relação ao caso Mártir, nesse momento, esse escândalo que está acontecendo. Uma ferida. Cutucou. Aí, outro ponto que foi, assim, genial dele, que ele teve aquela química meio falcatrua com o Trump, ele virou para o Trump e falou, Trump, é o seguinte, cara, temos um problema de violência no Brasil, de crime organizado, de corrupção. Você sabe para onde esse capital vai, Trump? Para os Estados Unidos. Que tal você ser meu parceiro e a gente combater o crime organizado junto? Desestruturou toda a estratégia dos Estados Unidos. Foi genial a jogada dele. Genial. Então, ele é demais. Aí, o que o Trump pode falar? Pô, o cara está falando que o dinheiro do crime vem para o meu país e me chama para combater isso. Eu vou falar que ele é narcotraficante, que ele está junto com o crime organizado. Desmonta o projeto do Trump. Exatamente. Então ele tem essa genialidade. Agora, o que aconteceu com a Carbono Oculto abriu a caixa de Pandora. E o presidente, gênio da política, ele tinha consciência. Assim, é um palpite, mas eu acho que ele tinha consciência onde ele estava mexendo. Agora, se ele não mexe naquele vespeiro, naquele momento, as vespas iam ir para cima dele, iam derrubar ele. Então, assim, um momento super tenso da nossa política atual, tá? E como esse homem é genial de conseguir lidar com isso, com tantas adversidades, principalmente com o Congresso do jeito que é. Eu quero fazer uma pergunta para vocês duas, assim, para a comunidade. Vocês lembram o final, em outubro de 2022, quando saiu o resultado, eu tenho certeza que vocês lembram, e eu vejo a cara de vocês, quando saiu o resultado do Legislativo, a configuração. Alguém aqui acreditava que o presidente Lula ia conseguir governar? Que ele chegaria no final de mandato? Alguém acreditava que ele ia tirar o país da pobreza pela segunda vez? Alguém acreditava que ele geraria emprego para chegar a pleno emprego, por mais que não seja os melhores empregos, mas a gente está em pleno emprego? Sim. Alguém chegaria que a inflação estaria controlada e o país crescendo? Ninguém acreditava nisso. A gente achou que ele ia cair, que derrubariam ele. Então, porque assim, o país estava muito destruído, né? Muito destruído. Exatamente. Olha, a gente já sabia o Congresso como estava montado. Exatamente. Olha o potencial, olha a força desse homem, cara. Sabe? Reeleger o presidente Lula não é bom só para o Brasil, não. É bom para o mundo. O presidente Lula pode ser um mediador que coloque o mundo, pelo menos, um pouco mais calmo. Assim. Então, não é só sobre nós, é sobre o mundo. Assim. Essa é minha posição. Esse é o meu diagnóstico sobre o presidente Lula hoje. Assim. Não sei se vocês concordam. Nossa, super! Gente, eu quero só agradecer aqui a Cláudia Filler, que mandou 20 para nós. Luiz Delcides mandou um pino de 1. Então, nós estamos com 83 na nossa meta. Bora lá, gente, 83, um manda 3, outro manda 5, outro manda 2, e a gente fecha essa meta. Agora, me diga uma coisa, já que você falou, Rei, da caixa de Pandora aí, e esse capítulo mais recente, hein, das orgias? Gente, desculpa, eu não consigo falar essas coisas sem dar risada, mas a risada, na verdade, não é da atividade das orgias, entendeu? A risada, na verdade, é do texto, dos prints das mensagens, entendeu? Não sei se vocês viram. Não tem como não rir. Eu estou rindo, mas eu nervoso. Eu confesso que não vi os prints. Eu vi ontem que saiu a notícia do Vorkaro Files, né? Porque a gente tem que ter também o nosso Epstein.
Mas eu não vi, vou até ver depois esses prints. Gente, porque a casa, ele alugava a casa, né? E depois até teve uma proposta para ele comprar essa casa. E esses prints vieram à tona justamente porque, quando ele resolveu comprar essa casa, deu alguma coisa, isso eu não entendi bem o que era, mas deu algum imbróglio jurídico no que ele foi comprar a casa. Então, como deu esse imbróglio jurídico, o negócio foi parar, né? Acho que rolou um processo, alguma coisa e tal. Então, desse processo, desse negócio, foi que surgiu esses prints, gente. E aí a pessoa que é proprietária da casa, que eu não pude ter certeza se era homem ou se é mulher, falando assim, gente, mas ele trouxe 20... Gente, eu vou falar aqui o que estava escrito, tá? Falou, ele trouxe 20 putas aqui para uma casa. A pessoa estava indignada, a pessoa para uma casa que ele aluga com a mulher e os filhos, vem com a mulher e os filhos. Ele veio fazer isso, entendeu? Ainda botou uma banda de pagode, o povo estava reclamando em volta do barulho, entendeu? Então, você imagina se a baderna... gente, não tem como. Você vai ver, Rei, na hora você vai lembrar de mim, que você vai ler esses prints se acabando de rir, não tem como, porque você fica imaginando a baderna, entendeu? A baixaria. E essa galera é o quê? A família conservadora e conserva. Brasileira, exatamente. Né? O Banco Master, ele diz respeito à extrema-direita e ao centrão, gente. Tem uma outra figura ali da esquerda pingada ali, talvez PT da Bahia, talvez ali, talvez sei lá, falam do Lewandowski, do Guido Mantega, mas sem nada agora. A extrema-direita e o centrão tá todo lá, sabe? Tanto que assim, gente, é uma vergonha. O presidente Lula, não vou me meter nessa, sabe? Eu fui perseguido, eu fui acusado de comprar 2 pedalinhos. Olha que coisa ridícula. Eu fui acusado de ter um triplex que nunca foi meu. Eu era um homem há 40 anos, o homem mais investigado do país. Eu quando falar que o presidente Lula era dono do triplex, eu na hora falei, mentira. É mentira, não é. Porque sabe qual era a imagem que nós tínhamos quando ele saiu da presidência em 2010, com quase 90% de aprovação? Era ele em São Bernardo, comendo buchada numa panela de pressão velha, no apartamento dele. Não era numa ilha com um monte de ninfetas, com um monte de prostitutas ou com um monte de banqueiro. Não, era com a família dele ali. Então a gente sabia que ele era mentira. Agora, o que está acontecendo no Brasil hoje é apavorante, cara. Assim, é um caos institucional que é um absurdo, assim. E nós defendemos o presidente Lula por quê? Porque nós conhecemos a história dele. Então a gente teve a coragem, naquele momento lá atrás, de falar, é mentira. E nós estávamos certos, era mentira. A gente venceu. Até a prisão, ele, sendo esse homem honesto, né, sem nenhum processo contra ele comprovado e tudo mais, né, ele enfrentou a prisão de cabeça erguida. Não com essa covardia que o Bolsonaro tem apresentado. Esse mimimi, assim, mudando lei para se beneficiar, sabe? Assim, uma gente, chora e passa mal. Pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de Deus. Deixa eu agradecer aqui a Socorro Gondim, que é nossa parceiraça, mandou 10 para a gente no Pix. Nós estamos com 73, Sara Miranda, da nossa meta faltando. Vamos lá, gente, vamos fazer que nem a Socorro, vamos pingar. A gente precisa fechar esta meta. Agora, deixa eu só mostrar uma coisa, quero mostrar uma coisa para vocês, que está no nosso Insta, que aí eu quero ouvir a opinião de vocês sobre essa polêmica, viu? Que foi uma polêmica que deu pano para manga. Vamos lá. Pode ir passando, Gabi. A tal da trend, vocês sabem que o que acontece? Essa trend eles fizeram, e aí a esquerda veio rapidamente e já botou o meme em cima, né? Vai passando. Olha, a esposa em conserva. Casal apaixonado em conserva. Vaza Jato. Vaza Jato, deputado caçado. E esse daí foi o Sóstenes que postou, sem, obviamente, a mala de dinheiro, entendeu? Então, assim, para cada um que eles postaram, a gente foi lá e jogou um meme. Olha aí, 400 mil em conserva. Banco Master na Lagoinha, com a família em conserva aí, Olha o pai em conserva, que matou os filhos, né?
o pai em conserva, aí, ó, pai em conserva tem 2 versões. Olha quem está aí em conserva, gente! O surubeiro da vez. Vamos lá, quem mais? Olha quem está em conserva. Esse aí disse que vai se candidatar e vai ser pela direita. Alguém arrisca o partido dele? PL. E vai ganhar, hein? Não é? Papuda E vai lotada. ganhar. Com certeza. Olha, Violência contra a mulher dá voto esposa. na extrema-direita. É simples assim. Se você é Esposa em misógino, se conserva. você é violento, você tem voto da extrema-direita. O pastor. Estava Verdade. investindo nesse. E o pastor detetive, gente, em conserva. Olha esse em conserva. Esse é a melhor conserva que teve, isso aí, ó. Família em conserva, ó. Esse é o tal do Zé Trovão, né? Que ninguém tinha ouvido falar. Entrou numa de dizer que era caminhoneiro, né? E agora é deputado federal. Eu não sei, viu? O pessoal tem que parar de votar nessa galera influência de ocasião. Olha aí, ó. Olha aí o doutor em conserva. Acho que agora acabou. Foi o último, não foi, Gabi? Foi. Isso aí eu gostei muito, que foi o seguinte, eles fizeram essa trend. Primeiro assim, a escola de samba não botou nada de evangélico ali. Aí me sai Damares com, como diz o professor José Fernandes, o senhor Mala, que eu adoro, que ele chama o Malafaia de o senhor Mala. Aí sai Damares, sai o senhor Mala, e aí vem a corja toda atrás falar, falaram isso dos evangélicos, não pode, não sei o que, a fé cristã. Ninguém falou nada em fé, gente. Está falando ali da família tradicional dos conservadores. Aí o povo não tinha o que falar, cismou com isso. Se não fosse essa, se não existisse essa ala, eles iam pegar outra coisa. Sim. Entendeu? Exato. E aí fizeram essa trend das famílias todas colocando sua foto na latinha. Inclusive, teve uma senhora que foi botar, e aí botou na lata de leite ninho, gente. A família conserva, tá? Alguém tem que explicar a ela que leite ninho não é conserva. Não é conserva. Mas aí eu achei massa que aí a esquerda foi lá e já transformou isso aí nesses memes, entendeu? Achei, assim, fenomenal. Né? E vocês acham que fez, porque diz, o que os noticiários falaram hoje, né, os progressistas, os canais, foi que no Planalto a conversa é que essa coisa das latas, essa ala e tal, que isso deu, né, realmente por falta de palavra, eu vou dizer um baque, né, na relação, assim, de Lula com os evangélicos. Vocês acham isso? Vocês concordam com isso, gente? Olha, sinceramente, eu acho que a gente vai ter que ver as próximas pesquisas, tá? A gente sabe que a questão dos costumes é muito delicada. Inclusive, o Lula vinha crescendo a aprovação entre setores mais conservadores, evangélicos e católicos. Então, isso pode ter dado um gás, sim, né, nessa criminalização da esquerda como sendo antifamília, sendo liberal demais, sendo promíscuo, etc., mas eu não sei qual vai ser o impacto disso, tá? Assim, sinceramente. Mas é um tema delicado para se mexer numa eleição dessa. Agora, eu não vou culpar a escola de samba, porque a ideia foi genial, assim, sabe? Foi uma ideia genial. Foi assim, teve um poder muito forte. Agora, tem gente que se vota no presidente Lula, que é conservadora, que não é bem de esquerda, a gente não pode dizer que é de esquerda, que pode ter ficado chateada. Mas como a gente já falou isso antes, eu acho que isso vai desaparecer, tá? Com o acontecimento, com as coisas que vão vir acontecendo daqui para frente, isso vai começar a perder força. Eu acho que semana que vem já não vamos estar mais falando disso. Eu acredito nisso também. Mas, assim, estrategicamente, tá, gente? Eu estou falando de forma estratégica, eu não estou falando de desejo, do que eu penso, eu sou um cara, assim... Eu sou um pouco conservador no sentido de conservar as instituições, que eu acho que instituição você não destrói, você conserva e disputa politicamente. Eu tenho meu lado conservador, mas eu sou uma pessoa bem liberal. Agora, estrategicamente, a gente sabe que mexer com esse povo é muito complicado no ano eleitoral, porque eles são muito bem organizados, tá? Eles têm um poder eleitoral muito grande, e qualquer vacilo que você dê, você pode perder um pouco de influência entre eles, que é um povo assim que
está vendo as melhorias do governo Lula, está vendo as coisas acontecerem, mas está o pastor atrás, mas está a mídia atrás falando que Lula isso, Lula aquilo, só que o cara está comendo melhor, o cara está trocando de carro, o cara está viajando no carnaval, está viajando nas férias, está indo para a praia. Então, assim, isso embola um pouco o meio de campo. Mas eu não vou culpar, eu acho que é covardia você culpar uma escola de samba por isso. Inclusive, a ala eu considerei genial, por mais que ela seja uma porrada mesmo, foi uma porrada, mas uma porrada genial. Então, assim, pode ter impacto? Talvez em curto prazo, na próxima pesquisa apareça alguma coisa, mas eu acho que até a eleição vai passar, vai embora. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!